paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus venha te abençoar, te fortalecer, te renovar, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra e ela se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 4, a partir do versículo 1, e o título aqui diz: O dia do Senhor. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando aterá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como o pó sob as solas dos seus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Nós, meditando nessa palavra, podemos ver claramente que o dia do Senhor, para aquele que não serve a Ele, a palavra diz aqui no versículo 1, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Aquele dia que está chegando aterá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Quer dizer, nós vemos através dessa palavra que para aquele que anda segundo o seu coração, aquele que se apoia segundo a força do seu braço, aquele que se apoia nos seus pensamentos, na sua inteligência, na sua sabedoria, aquele que age com arrogância, aquele que age com maldade, aquele que é usado para afligir o próximo, aquele que não tem amor no coração, o Senhor diz que serão como palha. E que o dia do Senhor, para esses que têm gastado a sua vida vivendo pela carne, vivendo conforme o desejo da sua carne, conforme o seu querer, buscando os seus próprios interesses, a Bíblia diz que o dia do Senhor vem para esses como uma ardente fornalha. Vem como uma provação, vem como algo que os tornará ao pó. E a Bíblia diz aqui adiante, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. Quer dizer, a chance, a oportunidade de esperança, de renascer, de reviver para Deus, a oportunidade de arrependimento não existirá mais para esses. Já não vai existir porque já vai ter se passado. Não existirá mais, quer dizer, não existirá raiz, que é o fundamento de uma árvore, e também não existirá galho, quer dizer, não vai ter esperança nenhuma daquilo ressurgir, renascer de novo, porque é mal, para ele chegará como uma fornalha o dia do Senhor. E para nós, o dia do Senhor vem como um perfume suave, e para eles vem como um cheiro de morte. E nós vemos aqui no versículo 2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Quer dizer, para eles vem como uma fornalha, onde eles serão ali jogados por causa dos seus atos, por causa
daquilo que tem praticado de errado, daquilo que tem plantado, por não reverenciar o nome do Senhor, por não se voltar a Deus. E para aqueles que servem a Deus, que ouvem a palavra de Deus, que seguem a palavra de Deus, que guardam os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus diz, meu irmão, para mim e para você, que Ele virá como o sol da justiça, se levantará trazendo cura em suas asas. Quer dizer, Ele trará o refrigério, Ele trará a cura, Ele trará o amor, Ele trará o cuidado. Esse dia virá para nos moldar, para nos separar. Esse dia virá para que nós venhamos nos alegrar na presença dEle. A palavra de Deus diz também assim que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Então, meu irmão, independente da situação que eu e você temos passado ou vivido, talvez você esteja chorando, talvez você esteja desesperado, talvez você esteja aflito, angustiado, mas o Senhor é aquele que recolhe as nossas lágrimas, é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele diz que aquele que chora é bem-aventurado, porque o Senhor enxugará suas lágrimas e consolará também. Feliz somos nós. Nós somos felizes porque para o mundo ele virá como a justiça, a aprovação, ele virá como o decreto, mas para nós virá como motivo de alegria, de felicidade. Ele virá como cura para o nosso ser. E aí ele diz assim, um pouquinho à frente do 2, vocês sairão, saltarão como bezerros soltos do curral. Quer dizer, nós nos alegraremos quando nós veremos o sol da justiça, a presença de Deus vir sobre nós, o amor de Deus, o cuidado de Deus vir sobre a nossa vida. Nós nos alegraremos por guardar a reverência ao Senhor, por guardar a palavra do Senhor, por guardar a presença do Senhor, os valores do Senhor na nossa vida, a palavra dele na nossa vida. Ele diz assim no 3, depois esmagarão os ímpios que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, o ímpio, ele se reduzirá a nada, se reduzirá ao pó, se reduzirá à cinza, diante da presença do nosso Deus. Tudo que o homem plantar, ele certamente irá colher. Nós, sim, como servo e serva de Deus, oramos para que o máximo de pessoas venham se arrepender dos maus caminhos, venham se arrepender e se voltar e se reverenciar a presença de Deus, o nome de Deus, o nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus. E ele diz assim no 4, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Quer dizer, se lembre do quê? Da minha palavra. Não se esqueça da minha palavra. Não se esqueça do que você já recebeu. Eu e você, nós temos que guardar o que nós temos recebido da parte de Deus. Seja pouco, seja muito, o que eu e você recebemos, que venhamos colocar em prática, em nome de Jesus. E ele diz assim no 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? Que ele enviará aquele que trará a mensagem para que os pais e os filhos, eles venham entrar em concílio, eles venham entrar em harmonia, eles venham entrar em concordância no lar. Eles venham se confirmar um ao outro, eles venham voltar um ao outro, para que acabe com a briga, a discussão, para que eles venham agir com um só pensamento, um só coração, um só desejo, em nome de Jesus, para que não haja divisão. O Senhor, ele quer que seja um só. E ele diz assim,
e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quer dizer, Deus ele vem alertando para que a harmonia esteja no lar, a harmonia esteja no meio do povo de Deus, a obediência à palavra de Deus, aos decretos de Deus. É interessante que ele fala decreto porque é uma lei. Assim como o homem muitas das vezes segue a lei terrena, a lei humana, nós temos sim que seguir a palavra de Deus fielmente, em nome de Jesus. E eu gostaria, para poder ornar bem com essa palavra, para poder ajuntar, que diz aqui em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. No 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Graças a Deus. E aqui, olhando para esses 3 versículos em Coríntios, nós podemos ver que realmente o cristão ele vai passar. Ele vai viver momentos para que nós venhamos desanimar. Ele vai viver exteriormente, por fora, desgastado. Mas aqui diz a palavra, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por fora, talvez o aspecto do nosso rosto esteja de cansado, esteja de triste, esteja de angustiado. Mas ele diz que na presença dele, dia após dia, estamos sendo renovados. E o que nos faz ser renovados? A presença de Deus, a busca pelo Espírito de Deus. O que nos faz ser renovado é a presença do Senhor sobre a nossa vida. E diz assim no 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quer dizer, ele está falando que o meu sofrimento, o seu sofrimento é momentâneo, é passageiro. Isso que você está vivendo é passageiro, é momentâneo. E ele está dizendo, ao mesmo tempo que você está passando por sofrimento, ele diz que esse sofrimento está produzindo o quê? Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quer dizer, a glória, a presença de Deus, o que nós iremos viver na eternidade não se compara. Ele está querendo dizer que pesa mais do que todos eles, do que todos esses sofrimentos que eu e você temos vivido, temos passado. O peso de glória é muito maior, não se compara. Nós, eu e você vamos passar e vivemos dia após dia coisas que são carnais, coisas que são momentâneas, coisas que são passageiras, coisas que são carnais, e nós que somos espirituais, que estamos com os olhos fixos, aqui é que é interessante, no 18 ele fala, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele está falando, eu não estou olhando para a minha situação, eu não estou olhando para minhas tristezas, para minhas tribulações, mas os meus olhos estão fixos naquilo que é eterno, porque aquilo que é transitório vai passar. A tempestade, ela não vai durar para sempre. O Senhor, ele vai vir, como diz a palavra, como o sol da justiça, depois da tempestade, depois do dia, depois do tempo fechado, depois das trevas, da escuridão, ele virá como o sol da justiça sobre a nossa vida, trazendo o peso de glória, trazendo a cura, trazendo a alegria, trazendo a felicidade, trazendo a vida eterna, em nome de Jesus. Eu gostaria assim de
de estar orando junto com você. Feche seus olhos, vamos entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, conforme a sua santa e maravilhosa palavra, nós estamos diante de Ti nessa noite para dizer a Ti, Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, as vezes que nós erramos, às vezes, meu Pai, que nós olhamos a nossa vida como um carnal. Às vezes, meu Pai, que nos entristecemos, nos amarguramos e deixamos de olhar, meu Pai, com os olhos fixos na vida eterna, com os olhos fixos no nosso alvo, que é o Senhor, a Sua presença. Quando, meu Pai, nós deixamos o nosso eu, muitas das vezes, tomar conta do nosso ser. Então, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os nossos pensamentos estejam no céu, que nossos pensamentos sejam segundo os seus pensamentos, que a nossa vontade seja segundo a tua vontade. Meu Deus, nos faz crentes verdadeiros, nos faz crentes, meu Pai, que estão prontos para passar pelo fogo dia após dia, Senhor, para ser lapidado, para ser moldado, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, que o nosso olhar esteja em Ti, na presença do Deus que vive e vive eternamente. E assim nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pois em breve Jesus vem para as